E agora nós vamos para as águas-vivas. Como as águas-vivas queimam? Eu já fui queimada por água-viva em praia, elas parecem uma gelatina. É, quando elas morrem, não, mas quando elas estão vivas e dá azar delas encostarem, você queima. E depende do tamanho delas e tudo do problema da água-viva. Então, a primeira pergunta é: qual o principal objetivo do artigo? Ora, esse artigo, gente, foi criado para responder a pergunta de um leitor. Tanto é que o título da reportagem é Como as águas-vivas queimam? É uma pergunta, uma interrogação. Então, é para responder a pergunta do leitor: como é que as águas-vivas queimam? Essa é a resposta da letra A. Depois, ele pergunta assim, ó. Ah, observe a segunda e a terceira ilustração. Que relação existe entre elas? Então, reparem, a segunda e a terceira repare, aqui, ó, nós temos, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Nós temos aqui, ó, tá? Quando as células de água, né, recebem o não sei o que químico, não tá dando para ler direito. E depois, aí ela faz a segunda e a terceira. Repara só, aqui é a primeira ilustração, ela é mais geral, ela mostra o âmbito geral da ilustração. Depois, na segunda e na terceira, reparem só, ela vai pegar um detalhe, um desses detalhes lá da primeira, tá vendo? Da primeira, lá que tem três que aparecendo, pega um e detalha ele, tá vendo? Aí ele fala que a água do mar entra no sinódicito, como é? Quinidócito. E os nematocistos cheios de toxinas são ejetados. E aí, na terceira, ela vai mais ainda. Quando invadem o corpo, essas células liberam uma série de toxinas e ela vai falando o que acontece na pele da gente. Então, a pergunta é: o que observa-se na segunda e terceira ilustração? Que elas nada mais são do que um detalhamento da primeira ilustração, dessa aqui. Essa é a primeira ilustração, quando as células da água-viva recebem o estímulo químico ou físico, contato com o corpo, né? Estranho, e os quinidócitos se abrem, é automático e involuntário, e as águas-vivas não têm capacidade neural ou percepção sensorial para atacar. Isso aí é uma coisa que acontece ao contato, não porque ela esteja atacando. Já no segundo, ele vai detalhar a água do mar entra no quinidócito e os nematocistos cheios de toxinas são ejetados. E no terceiro, ele já mostra o que acontece quando eles invadem o corpo, tá? E liberam uma série de toxinas que podem causar apenas coceira ou febre, ou levar a algo mais sério, como problemas cardíacos e perda da consciência. Bom, gente, essa é a pergunta, a letra B. Depois nós temos a letra C. A teoria, aí ele fala assim, ó, a terceira ilustração é acompanhada por um texto verbal. Ela seria entendida sem ele? Explique a sua resposta. Então, vamos voltar à terceira ilustração, né? Que ele fala assim, a terceira ilustração. Então, vamos voltar a ela. Peraí, vamos lá. A terceira ilustração. Sem o texto verbal, o que vocês acham? Olhem bem. Poderia... eu não sei, eu acho que é possível aprender alguma coisa, né? Alguma coisa a gente aprende, que está havendo uma injeção de toxinas. Isso aí a gente dá para ver. Mas as informações mostram o contato do tentáculo da água-viva na pele, tá vendo? Olha lá o tentáculo na pele. Mas a ação mas a gente não compreende exatamente o que se passa nela. A gente está vendo que o tentáculo está
injetando lá as toxinas na pele, mas a gente não consegue ver o detalhamento. Então, a resposta seria mais ou menos isso, né? Que a água-viva apenas parte da informação chega, né? Porque mostra o contato dos tentáculos da água-viva com a pele e a ação das células, mas não permitem compreender exatamente o que se passa nelas. Bom, essa seria, então, a pergunta letra C. A última pergunta, gente, ele fala o seguinte, ó, é a letra D. E o texto verbal, né? Não, peraí, essa é a terceira, a última. E o texto verbal? Ele seria entendido sem as figuras da terceira ilustração? Eu acho que seria mais entendido do que com a ilustração. Eu acho. Seria possível compreender as informações, só que as ilustrações, claro, elas deixam a compreensão mais fácil, né? Porque a gente visualiza, vê a maneira como está se dando o processo. Só o desenho é muito mais difícil, isso na minha opinião, não sei na de vocês, mas eu acho que o desenho é muito mais difícil de se ver, saber o que está acontecendo, do que quando é a informação escrita, verbal. Porque aí a gente, embora o desenho ajude a compreensão melhor, a verbal, a verbal eu acho que dá mais para entender. Gente, então é isso aí.